Olá, muito bem-vindos mais uma vez ao podcast Momento MP, o programa do Ministério Público de Santa Catarina, que debate sempre temas pertinentes à sociedade. Hoje, inclusive, um tema bastante especial, diferente. Nós vamos falar sobre a vida do promotor de justiça Marcelo Henrique Câmara, falecido em 2008, que está agora em processo de beatificação e canonização. Para essa conversa, recebemos aqui no podcast Momento MP a doutora Márcia Arendt, promotora de justiça, que foi amiga de Marcelo Câmara, Ricardo Santana, assessor jurídico da Associação Marcelo Câmara, e o padre Vitor Feller, postulador da fase arquidiocesana. O Momento MP, podcast do Ministério Público de Santa Catarina, é distribuído para as rádios de todo o estado, também para as plataformas de áudio como o Spotify, e ainda é possível assistir em vídeo, na íntegra, no nosso canal no YouTube. Bem-vindos a todos, um prazer recebê-los aqui. Que caso peculiar, doutora Arendt. A senhora foi amiga de um promotor que pode ser o primeiro promotor de justiça santo de Santa Catarina? Boa tarde a todos os nossos ouvintes. Eu penso que nós estamos sendo privilegiadas testemunhas de uma exclusividade histórica, não em Santa Catarina, mas no mundo. Não tenho nenhuma notícia pretérita de que algum membro de qualquer Ministério Público deste século ou de 1000 séculos atrás tenha sido submetido a um processo de beatificação e de canonização. Então, nós somos todos muito privilegiados, né? Os brasileiros, os catarinenses, os florianopolitanos e, sobretudo, a instituição do Ministério Público brasileiro, que conseguiu ser destinatário, creio, por vontade de Deus, de ter na sua história um moço completamente preenchido de todas as virtudes cristãs e que agora está a caminho de um reconhecimento da Santa Igreja Católica, que pode nos dar o primeiro santo totalmente brasileiro, o nosso santo daqui do nosso estado, da nossa cidade, né? Muito bem. Ricardo Santana é o assessor jurídico da Associação Marcelo Câmara. Eu queria que você falasse um pouquinho da história do Marcelo. Ele era um jovem que faleceu, para ser bem redundante, muito, muito jovem, aos 28 anos, né, na flor da idade, mas conseguiu fazer uma carreira brilhante, inclusive na área jurídica, chegando ao Ministério Público. Sim. Falar da vida do Marcelo, eu acho que a melhor indicação que eu poderia dar é que se leia a biografia dele. Daqui a pouco vai ter a participação da autora da biografia, que também é uma testemunha muito privilegiada porque foi amiga pessoal dele, colega de faculdade. Então, essa vida, digamos, breve do Marcelo, ela foi uma total correspondência dele ao amor de Deus, né? E para o público aqui do nosso programa, promotores, servidores, público do direito geral, fica a demonstração de que a santidade, ou seja, a correspondência ao amor de Deus, fazer a vontade de Deus, é acessível a todos. O Marcelo ele faleceu então com 28 anos, passou muito bem no concurso público disputadíssimo, naquele que tirou é tido como quinto lugar, né, um dos melhores ministérios públicos do Brasil, né, o nosso catarinense. Atuou coisa de 1 ano ou menos, né, oficialmente 1 ano, mas muito tempo doente. E por onde ele passou, ele deixou um rastro de amor a Deus. É impressionante, lendo a biografia, verificar como pessoas que não tinham uma relação com Deus, não viviam a sua religiosidade, por causa do Marcelo, se aproximaram de Deus, né? E eu falava antes do programa que o meu filho mais velho ontem veio com uns deveres da escola, para entrevistar alguém que acreditasse em Deus e na ciência, né, como se fossem coisas incompatíveis. Antagônicas. Ele tinha que responder em inglês ainda. E eu disse basicamente que não, essa separação que deve haver entre igreja e Estado não é uma oposição, jamais deve ser uma oposição, porque muito frequentemente, né, os interesses do Estado, das leis civis,
vão coincidir com as leis da igreja, a defesa da vida, da família, a caridade e tudo mais. Então o Marcelo ele conseguiu compaginar tudo isso. Um promotor de justiça que, segundo testemunharam os colegas, trabalhou de forma louvável em meio à doença, que acabou levando a sua vida, sem deixar de ser um bom cristão. O recado que fica da vida do Marcelo é esse, quer dizer, é esse. É possível viver um ideal de santidade no meio das realidades cotidianas. Uma mãe de família, um pai de família, um desempregado, uma criança, um aposentado, um doente, um estudante, um funcionário advogado, público, um promotor de justiça. Todos podemos. Todos podemos. Olha, antes também da gente começar aqui a gravar, o padre Vitor Feller já deu umas aulas para a gente. Ele falou que tem que falar beatificação e canonização. Não é isso, padre? Qual é o seu papel? O senhor é postulador da fase arquidiocesana. O que é isso exatamente? Não é difícil de explicar. Vamos lá. Quando alguém morre com fama de santidade, que foi o caso de Marcelo, que no nosso ambiente do movimento Emaús, movimento de jovens, é chamado de Marcelinho, quando alguém morre com fama de santidade, já se começa a pensar, será que é possível que ele seja submetido a uma causa de beatificação e canonização? A igreja diz que tem que esperar 5 anos, pelo menos, depois da morte, para iniciar o processo. No caso do Marcelo, demorou um pouco mais. Lá pelo ano de 2016, ele morreu em 2008, em 2016, em conversa com Dom Wilson Azué, que é a biógrafa dele, achou por bem conversar com Dom Wilson, se era o caso de começar. E Dom Wilson, nosso arcebispo, disse, olha, escreva a história dele, para começar, para que ele seja mais conhecido, não só nos âmbitos em que ele viveu, do movimento Emaús, da Opus Dei, da paróquia lá dos ingleses, mas conhecido no âmbito do Ministério Público. Então, depois da publicação do livro, nós celebramos também 10 anos de falecimento dele em 2018, e naquele ano nós constituímos a Associação Marcelo Henrique Câmara, que é a promotora da causa. A promotora e a que tem que bancar tudo também economicamente. Certo. Essa associação me pediu que eu fosse o postulador. O postulador é aquele que postula, aquele que pede, solicita, encaminha a causa, que está à frente da causa. Junto à Igreja Católica. Junto à Igreja, junto à sociedade, junto a Roma, por enquanto na fase arquidiocesana. Nesse serviço eu fui muito bem assistido pela Zoe e depois por um bom grupo de membros da nossa associação, porque o trabalho é bastante grande. Nós temos que coletar tudo a respeito da vida dele, fotos com identificação, data, ano, o que foi, e-mails que ele escreveu, que ele recebeu, cartões postais que ele escreveu e recebeu, todas as palestras dele que foram gravadas, em palestras que ele deu em retiros de jovens, na Rádio Cultura, naquele tempo que hoje é Rádio Divino Oleiro, tudo isso foi transcrito, já foi transcrito. Coletamos certidões de nascimento, de batismo, de crisma. É um trabalho documental, inicialmente. Tudo. A igreja, nesse ponto, é bem severa, digamos assim. Rigorosa. Tem que investigar bem, para evitar, digamos assim, a possibilidade de, imagino que isso nunca tenha acontecido, mas a possibilidade de alguém ser declarado santo pelo Papa, com autoridade pontifícia, e a igreja entende que é assistida pelo Espírito Santo, e depois se descobre, sei lá, que o cara, enfim, não era tudo isso, não é? Sim. Então tem que ser bem rígido e um processo bem rigoroso longo. Esse processo todo. Muito bem. Depois tem todo o trabalho de coletar, uma comissão coletou os depoimentos de umas 50 pessoas sobre as virtudes dele: fé, esperança, caridade, prudência, fortaleza, castidade, todas as virtudes cristãs. Então, coletar tudo isso. E uma outra comissão que vai analisar, que já analisou, os escritos dele para ver se não há nada contra a doutrina cristã. Então, é um trabalho. Nós começamos isso em março de 2020, dia 8, uma semana antes de começar a pandemia. A pandemia nos atrapalhou bastante. E estamos terminando 4 anos depois,
em 6 de abril, a fase diocesana. Essa primeira fase. Olha, para quem está acompanhando a gente pela rádio, estou segurando aqui o livro No Caminho da Santidade, a vida de Marcelo Câmara, um promotor de justiça, que é de autoria da Maria Zoe Bellani e da Lira Espíndola. E a gente vai ouvir, e quem está assistindo a gente por vídeo, vai ver agora um depoimento que a Zoe gravou para esse programa. Vamos lá. Olá, pessoal. Não pude estar aí presencialmente, mas tenho uma singela contribuição para essa conversa tão bonita. Gente, o fato de Marcelo Henrique Câmara ter sido promotor de justiça e de estar em um processo de beatificação e canonização pela Igreja Católica, um processo que pode vir a ter um alcance universal, é algo que eleva, que dignifica ainda mais essa nobre instituição do Ministério Público em Santa Catarina e no Brasil. Ainda que a esfera religiosa e a esfera laical sejam distintas, não são inconciliáveis e nem precisam ser antagônicas. Pelo contrário, a religião bem vivida, o caminho autêntico da santidade, deve conduzir para o aperfeiçoamento da nossa humanidade. Por isso eu tenho convicção de que a vida do Marcelo tem algo a dizer para cada integrante da instituição, independentemente da fé que professa. Pode haver uma identificação com o mesmo ofício, mesma atividade profissional, compromisso com a justiça, com o bem comum, mas transcendendo a própria atividade jurídica, a vida do Marcelo também nos ensina algo muito importante para aqueles momentos que são inerentes à nossa condição humana e os momentos, então, da adversidade, da dor, do sofrimento, as situações em que perdemos o controle que pensamos ter sobre a nossa vida. Tenho uma grande amiga que, para mim, sintetiza em uma frase a nossa missão, o nosso trabalho enquanto associação que promove essa causa de beatificação e canonização. Ela diz assim: existem muitos santos espalhados por aí, vivendo a vida do dia a dia. O grande milagre, o verdadeiro milagre, está em reconhecê-los e fazê-los tornarem-se conhecidos. Para isso, então, a gente quer contar com uma parceria dessa nobre instituição que foi o caminho profissional escolhido pelo Marcelo, caminho que fez parte fundamental do seu caminho de santidade. Olha, a gente acabou de ouvir e ver aí, quem está acompanhando pelo vídeo, a Maria Zoe Bellani Lira Espíndola, que escreveu o livro No Caminho da Santidade, sobre o Marcelo Henrique Câmara. E aqui, na contracapa, aqui, na verdade, nas costas do livro, ela fala um pouquinho sobre ele ter se tornado mestre em Direito, atuou na Universidade Federal de Santa Catarina, na UFSC, e promotor de justiça, e acabou sendo diagnosticado aí com linfoma e veio a falecer em 2008. E também, antes da gente começar a gravação, a doutora Arendt falava que um dia Marcelo passou por dentro da sua sala, indo para um júri, foi isso mesmo? Exatamente. No ano de 2008, já próximo até do falecimento, que a gente não sabia que ia acontecer, ele recebeu, na verdade, uma portaria para atuar no Tribunal do Júri, lá na comarca de São José. Eu já estava na comarca de São José desde 2005, onde ainda me encontro. Então, a minha promotoria era a 8ª promotoria e a 9ª promotoria, na época, então, era que reunia as atribuições do Tribunal do Júri. Como o colega titular estava afastado,
Então, houve uma designação para o Marcelo. Mas para ingressar na sala da 9ª promotoria, obrigatoriamente passava pelo interior da minha promotoria. Então, foi nesta condição que eu conheci pessoalmente o Marcelo, embora já houvesse tido várias notícias a respeito dele, porque durante o concurso ele foi uma pessoa que se notabilizou por várias coisas. Primeiro, pelo desafio de prestar um concurso totalmente sob enfermidade. Ele prestou provas, eu não vi as provas que ele prestou, mas era surpreendente o estado que ele chegava, segundo as pessoas disseram, para fazer a prova, né, sob efeito de medicação, e que durante as provas, as escritas, ele padeceu mesmo com dores, e que na prova oral ele foi absolutamente virtuoso. Assim, ninguém dizia que o Marcelo estava doente. Tal a obstinação dele de ingressar mesmo no Ministério Público, né? Então, eu havia ouvido falar de um moço bom, que havia sido professor na Federal, que já havia feito mestrado e que estava prestando um concurso, enfrentando as agruras de uma doença grave. E eis que acabo conhecendo ele nessa circunstância, conhecendo fisicamente, né? Então, eu lembro que ele chegou, ele era bem alto, ele já estava muito magrinho, e ele chegou com a beca dobrada no braço, né? E me cumprimentou, se apresentou, né, para um júri que ia acontecer, né? E eu entrei, então, no gabinete com ele, conversamos, e eu conhecia do processo, falamos alguma coisa do processo, e eu desejei que ele fizesse um bom júri. Ele disse que, com todas as situações, ele havia se preparado, ele estava bem para fazer o júri, ele estava muito interessado, muito empolgado de fazer aquele júri. Fazia, eu acho que 3 meses que ele havia feito o transplante de medula óssea. O autotransplante. Né? E ele ainda estava gozando de toda aquela esperança benfazeja no êxito do tratamento. Então, o júri já ia começar, era de manhã isso, e aí nos despedimos, e gravo assim, com muito carinho, né, um privilégio que eu tenho de me despedir com aquele tchau que a gente faz mesmo, dá tchau, ele vestido com a beca, indo para o plenário, né, do Tribunal do Júri, e ainda deu uma virada para trás e também me deu tchau, já vestido, né? Eu não fiquei até o final do júri, não o vi, porque eu também tinha audiência. Depois o júri terminou, ele foi para casa e ele não voltou mais a São José, né, porque 2 dias depois ele acabou sendo internado e não voltou mais, né? E depois eu só voltei a vê-lo por ocasião do velório. E depois tomei mais conhecimento sobre quem era ele mesmo na missa de 7º dia. Porque foi uma reunião surpreendentemente elevada, uma das coisas mais profundas que eu vi. E nunca vou me esquecer que o padre Bianchini, que depois eu fui saber que havia sido confessor dele, e que o acompanhava muito, o padre Bianchini chegou a revelar que ele se sentia um homem muito agraciado por Deus, porque na vida como sacerdote ele tinha conhecido um santo vivo. Incrível. Isso ele disse na missa, né? Então, ali naquela missa é que daí eu tomei conhecimento da dimensão daquele menino. Da figura do Marcelo. Quem ele era? Ele não tinha sido só um candidato que teve a tarefa hercúlea de suportar as agruras de um concurso, padecendo de uma doença severa, né? Que reunia forças em meio àquele bombardeio de medicamentos, que vivia com aflições sobre a vida física dele, e ainda tinha essa devoção para ter uma profissão como a do promotor de justiça. Lá naquela missa eu vi que
eu tinha sido testemunha de uma pessoa realmente extraordinária, né? E não esqueço que ele também tinha uma expressão que depois vinha saber que era a prática comum dele. Ele não chegava em lugar nenhum que não dissesse paz e bem. Sempre falava paz e bem. E assim ele também tinha falado para mim, né? Olha, os detalhes dessa história estão no livro da Maria Zoe. E esse livro, eu queria destacar aqui que a venda desse livro ajuda a custear ali todos os gastos que tem nesse processo de beatificação e canonização. Eu queria que o padre falasse um pouquinho sobre isso. Então, nós temos que contar com muita gente que trabalha para a causa. A maioria desse pessoal somos nós que trabalhamos gratuitamente, digamos assim. Encontramos tempo na correria do dia a dia para os mais diferentes serviços. Mas nós somos acompanhados desde o início, lá de 2020, por aquele que vai ser o postulador da fase romana, que já nos assessora desde o início. Então tivemos que pagar a viagem dele lá, a viagem dele agora para o dia 6, e a hospedagem, a alimentação, o serviço dele. É um casal de juízes de São Paulo que veio diversas vezes a Florianópolis para fazer a coleta dos depoimentos, de novo, viagem, hospedagem, alimentação, trabalho. Depois, fotocópias que a gente tem que fazer, enviar correspondência. Nós recebemos muitos pedidos de pessoas que nos pedem lembrancinhas do Marcelo. É uma pequena estampa na qual nós temos uma relíquia de 3º grau, e pessoas que pedem um breve histórico, e a gente manda gratuitamente para as pessoas, mas nós temos que pagar. Sim, há um custo. Há um custo. Nós aprendemos de irmã Célia Cadorim, que foi postuladora de Santa Paulina, da beatificação e canonização de Santa Paulina. Ela costumava dizer: o santo paga a sua causa. Paga a sua causa no sentido, se ele quiser ser santo, ele tem que fazer também. Nós temos a mesma coisa com relação a milagre, porque para ser beatificado tem que haver um milagre. E para ser canonizado tem que haver um milagre depois da beatificação. A gente diz, olha, se ele quiser ser santo ele é, né? A gente diz, se ele quiser ser declarado beato e declarado santo, ele tem que interceder a Deus para que aconteça algum milagre. Com certeza. Ricardo, o memorial está sendo inaugurado esta semana, 20/3, e teremos no dia 6 uma data também muito especial. Queria que você falasse desse calendário aí. Bem, o memorial, falando de forma bem resumida, é um pequeno museu, né, com pertences pessoais do Marcelo, suas roupas, seus livros, beca de promotor de justiça. De promotor, trabalho, a roupa profissional dele, né? E dia 6, né, de abril, nós vamos ter uma missa com o encerramento dessa primeira etapa do processo de beatificação e canonização, que é essa etapa do processo, essa etapa arquidiocesana, né? Encerrando ali, dia 6 de abril, o processo vai para Roma, né, onde o Paulo Vilota, né, que é o nosso assessor e postulador da fase romana, mencionado pelo padre Vitor, vai continuar atuando. Então haverá uma missa, o horário da missa é dia 6? Dia 6 às 16 horas. 16 horas. Primeiro se instala o tribunal, e depois disso é que vem a celebração da missa. A missa vai ser lá na igreja dos ingleses, no santuário, né? Onde ele foi catequista, ministro da comunhão. Eu acho que eu poderia também só lembrar a quem nos ouve e nos vê, né, que lá na igreja do Ingleses, e por que na igreja do Ingleses, né, padre? O Marcelo morou naquela região e ele foi catequista, voluntariamente, se voluntariou para prestar trabalhos de catequese, né? Ele fazia trabalhos com jovens da paróquia lá. E ministro da comunhão. Ministro da comunhão, ele fez o curso e se habilitou para ser ministro da Eucaristia. E nesta área de Florianópolis, que hoje é um bairro que talvez tenha 120 mil pessoas morando, né? Os registros de milagres mesmo aconteceram lá, né? Os iniciais, né? E
E também foi esse movimento dessa comunidade do inglês, associado ao Emaús, né, padre, que fizeram com que essa fama de santidade dele transcendesse ao bairro, né, àquela paróquia, né? Hoje, em vários lugares do mundo, já tem pessoas que são devotas do Marcelo. Do mundo, né? Eu acabei de vir numa viagem de Curitiba, fiquei muito impressionada das pessoas com devoção ao Marcelo. Né? Que interessante. Então, esse fato que o liga à região de Ingleses e o local onde está sendo instalado o memorial, que será agora, dia 20, né? E onde estão os restos mortais dele? E onde estão os restos mortais dele, que foram para lá trasladados quando do início do processo, né? Então, é um lugar de muita procura, já é um lugar de que há peregrinos que vêm a Florianópolis para visitar o túmulo dele, que está localizado no interior da igreja do Ingleses, né? E tudo isso para mostrar a dimensão que nós já somos testemunhas. E talvez mais pessoas de fora do que daqui mesmo de Florianópolis ou de Santa Catarina têm conhecimento do que isso significa. Né? Olha, a gente está caminhando para os momentos finais aqui, os minutos finais desse nosso podcast especial sobre a vida de Marcelo Henrique Câmara, promotor de justiça. Eu queria fazer esse paralelo aí com vocês todos, não só com a doutora Arendt. A gente enxerga muitas vezes o homem da justiça como um acusador, especialmente a figura do Ministério Público muito tempo foi assim. Então, você assimilar uma figura de um homem cristão, né, trazer essa figura para o lado da justiça no seu sentido mais amplo e nesse sentido extrajudicial que o Ministério Público hoje tanto brada, né, para não ser só via judicial. Esse seria o grande diferencial desse santo catarinense, padre? A santidade não é uma coisa extraordinária, excelente, excelsa. O Papa Francisco, num documento que ele escreveu sobre a vocação universal à santidade, que também é um tema do Concílio Vaticano II, o Papa Francisco diz que a santidade é para ser vivida no dia a dia, no cotidiano. Agora, ordinariamente, de maneira extraordinária. É o que acontece com Marcelo. Ele viveu de maneira normal, um jovem, a sua vida de estudante, depois de professor, depois de promotor, o sofrimento que ele teve que carregar com a sua doença, a sua vida de família, o grupo de jovens, a presença no movimento Opus Dei, de maneira muito simples, mas em tudo isso ele viveu de maneira extraordinária, escolhendo, como já foi dito, o Ministério Público como um caminho para a sua santidade. Não era algo externo a ele, fazia parte do ser dele. Inclusive nós temos textos dele, vamos publicar oportunamente, no campo da justiça, da doutrina social da Igreja, em que ele mostra essa vocação para a justiça, para a defesa da justiça. Ricardo. Como o padre Vitor falou, o santo não faz barulho, né? E o Papa Francisco recordou isso. Então, dentre as grandes surpresas que nos esperam na eternidade, a menor delas não será descobrir que aquelas pessoas que eram anônimas, desconhecidas, levaram uma vida exemplar, sem que ninguém soubesse, ou poucos soubessem. E muitos daqueles que são hoje aplaudidos em diversos campos, do entretenimento, da vida profissional, dos esportes, não serão merecedores de tanto aplauso assim, né? Então, o que eu posso dizer é que nós somos pessoas privilegiadas, seja porque convivemos pessoalmente com ele, né, como ele foi meu amigo pessoal, ou por termos a oportunidade de viver nesse momento em que a vida dele está sendo exposta, submetida à autoridade da Igreja, com todos os procedimentos, para que se declare aquilo que no nosso íntimo nós já sabemos, né, quer dizer, a santidade dele, a sua vida exemplar. Então, fazendo novamente o merchandising da biografia, há vários episódios tocantes aqui na história. Coisas que só vieram à tona depois que ele morreu, por exemplo. Poxa, ele fez isso, ele fez aquilo, poxa, ninguém sabia. Não, porque o santo não faz barulho, né? Ele não faz para aparecer, todos os seus gestos de caridade, os seus gestos de amor,
até com os desconhecidos, Deus está contabilizando, né? E no fim é isso que importa. Ele tinha uma frase, que inclusive também está no livro, né? Que Deus, que tudo sabe, tem os seus caminhos. Amemos os caminhos de Deus. Exatamente por isso não há nenhuma dificuldade de se compreender a convergência que existe em ser promotor de justiça e, neste caminho de ser promotor de justiça, atingir os píncaros da santidade. Porque ao tempo em que alguém possa supor que o promotor de justiça é só um acusador, ou mesmo alguém que postula causas na área dos direitos difusos ou desse tipo, ele não há nenhuma exclusão de a pessoa, mesmo fazendo ter esse munus laboral, né, no curso do exercício desse munus laboral, persistir num caminho de santidade, que é nada mais, nada menos, e é muito difícil, por isso que não temos tantos santos, que é se submeter inteiramente à vontade de Deus. Admitir todas as adversidades, se submeter à doença e com toda aquela doçura, com toda aquela sinceridade, com aquela simplicidade, sem a presença daqueles vícios do caráter, sem nenhum tipo de vaidade, sem nenhuma cobiça, nada. Simplesmente fazer o bem, completamente puro e bom, né? Então, esse fermento da santidade está disponível para todos nós. Nós temos que decidir se queremos ser assim, bons, puros, verdadeiros, intensos, caridosos, né? E seguir o caminho, né? Os caminhos de Deus, amando esses caminhos de Deus, ou não. É mais comum que as pessoas não sigam, lamentavelmente. E é exatamente por isso que não tem tanto santo, que talvez a gente nem venha a ter muito santo no Ministério Público, né? Mas ele está sendo submetido a uma verificação muitíssimo mais aguda, mais séria, mais profunda, muitíssimo singular e totalmente rigorosa, que é feita pela Igreja Católica para encontrar, né, todo esse lastro das virtudes dele, dessa santidade, e comprovar essa santidade, que depois vai ser, né, amalgamada com os registros dos milagres que ele fez. Talvez nenhum de nós, talvez nenhum promotor, talvez nenhum de nós que estejamos aqui ouvindo conosco, passará pelo crivo de tanta investigação para descobrir se existiu alguma mácula, né, naquele servo de Deus. Nós, até aqui, né, padre, o que nós temos é que cada vez mais, nós vamos descobrindo que realmente ele era singularmente um santinho. Eu vou dizer santinho porque para mim era como um menino. Obrigada, doutora Márcia Arendt, né, promotora de justiça, que conheceu pessoalmente Marcelo Henrique Câmara. A gente agradece também a presença aqui do assessor jurídico da Associação MHC, não é isso? A Associação Marcelo Henrique Câmara, que é o Ricardo Santana, e o postulador da fase arquidiocesana, o padre Vitor Feller. Muito obrigada pela presença de todos. Também agradecemos a participação da Maria Zoe, que é a autora do livro. Aqui, ó, o livro vou pedir para botar no detalhe ali, No Caminho da Santidade, a vida de Marcelo Câmara, um promotor de justiça. Que seja bem ressaltado isso. E a venda desse livro, desses exemplares, ajuda a custear o que o padre se referiu nos gastos desse processo de beatificação e canonização. A gente vai ficando por aqui. Esse foi o podcast Momento MP do Ministério Público de Santa Catarina. Você acompanha todo o nosso conteúdo que é distribuído pelas rádios, plataformas de áudio e em vídeo também no YouTube. A gente se vê então no próximo episódio e se ouve, claro, nas plataformas. Até lá.